Fala galera, ligado aqui no canal Expresso, terminou agorinha na Arena Condá, o Vasco perde para o Grêmio por 1-0 e se distancia um pouco ali da classificação para uma pré-Libertadores por buscar algo maior no campeonato. Por quê? Porque a equipe agora passa a olhar a parte de baixo da tabela com mais atenção, já que estacionou nos 23 pontos aí as últimas duas rodadas e os adversários de baixo estão vencendo. Vou falar dessa partida de hoje na Arena Condá com muita chuva. Depois que você se inscrever, deixar um like aí, compartilhar, dá aquela moral também lá no TikTok, no Instagram, curte lá, siga a gente lá nas redes sociais do Instagram, do TikTok, que ajuda bastante aí o canal a crescer, a ter um pouco mais de relevância nesses canais e a gente continuar aqui desabafando, trocando essa ideia. Então o Vasco na Arena Condá hoje teve alteração do Adson, né, que saiu para a entrada do Emerson Rodrigues, e no lugar do Praxedes entra o Felipe Coutinho, começando o jogo. Era uma partida pesada para o Felipe Coutinho, pesada no sentido do campo. Está horrível, chovendo o dia inteiro hoje em Chapecó, a bola rolando pouco, aquele futebol feio, não consegui ver nada hoje de atrativo, assim, de um espetáculo, futebol, né, o que o futebol pede. Um jogo feio, o Grêmio soube jogar esse jogo desde o início, o Grêmio se entendeu melhor com esse clima frio do sul do país, chuvoso, o Grêmio se adaptou melhor. O Grêmio que está muito abaixo do Vasco no campeonato, claro, com jogos a menos, mas o Grêmio hoje soube jogar o jogo desde o início e o Vasco não conseguiu fazer a leitura do jogo. O Vasco demorou 60 minutos até o gol do Soteldo no segundo tempo para entender o que era o jogo. O primeiro tempo o Grêmio amassou o Vasco, foi para cima. O Soteldo trocou de lado depois que o Piton foi amarelado, deitou em cima do Piton, já estava deitando em cima do Maicon e do Léo, já estava brincando ali na lateral, em cima do Paulo Henrique. Ele muda de lado depois do amarelo do Piton e passa a fazer todas as principais jogadas do Grêmio ali pelo lado direito de ataque do Grêmio, esquerdo de defesa do Vasco. Então, o Vasco não conseguiu entender. O Vasco arrastava a bola correndo, o Vasco queria correr com a bola, o Vasco dava toque rasteiro, o Vasco não se posicionava, não encurtava a distância, não se posicionava de forma a encurtar a distância dos jogadores do Grêmio e não conseguia jogar. A principal jogada do Vasco foi uma cabeçada do Verratti na trave, que o Vasco deveria repetir mais vezes. Mas não conseguiu, o cruzamento do, se eu não me engano, Emerson Rodrigues, que cruza e o Verratti cabeceia na trave, uma falta de sorte, porque ele faz direitinho o movimento para bater no pé do goleiro do Grêmio, mas não acerta a trave. Então mais ali uma falta de sorte do que incompetência do Verratti. Mas o Vasco poderia ter aberto o placar mesmo jogando muito menos que o Grêmio. O Grêmio foi muito mais incisivo, o Grêmio jogou com muito mais intensidade, o Grêmio que jogou quinta-feira contra o Corinthians, eu até havia falado isso num dos vídeos, que o Grêmio poderia vir cansado para Chapecó e jogar de repente mais cansado. E foi tudo ao contrário, parecia que o Vasco tinha jogado contra o Corinthians na quinta, porque o Vasco hoje parecia um time cansado, arriado. Por mais que eu fale que os jogadores estavam com vontade, querendo, mas marcando errado, marcando a distância, olhando os jogadores do Grêmio trabalhar a bola, um campo pesado, várias vezes jogadores do Vasco tentando dar toques na frente para sair correndo com a bola. Não é jogo para correr com a bola, é jogo para zerar a bola, jogar a bola para o ataque, jogar a bola pelo alto. E o Verratti era uma ótima opção para o Vasco fazer isso desde o primeiro tempo. Quando o Vasco se deu conta para começar a jogar, o Grêmio já estava vencendo e já estava com o jogo no bolso. O Kahneman hoje, o que esse cara reclamou? Era para lateral que era para o Grêmio que ele reclamava, era para pênalti para o Grêmio que ele reclamava, era para jogador que era para receber cartão vermelho que ele reclamava, era jogador que estava fazendo cera aqui do Vasco que ele reclamava. O Kahneman hoje botou o juiz no bolso, ele ditou o ritmo do jogo. E o Vasco, aquele jeito passivo. No segundo tempo, o Rafael Paiva tenta mudar, dá mais fôlego, entra Paia no lugar do Felipe Coutinho e o Robert Rojas no lugar do Emerson Rodrigues, uma tentativa ali de espelhar o 3-5-2 do Grêmio, o Vasco que entrou com 4-3-3, uma tentativa do segundo tempo de espelhar o Grêmio, não adiantou nada, até piorou o Vasco, que o Vasco ficou mais preso atrás ainda depois que teve essas alterações, o Paia no lugar do Coutinho e o Robert Rojas no lugar do Emerson Rodrigues. O Vasco ficou preso, o Vasco parou de jogar. E o Grêmio foi para cima, Soteldo levando perigo, bola na pequena área, e o Grêmio perdendo, chutando, a bola desviando, indo para fora, até que o Soteldo consegue, aos 15 do 20 do primeiro tempo, fazer o gol do Grêmio. E faz o gol do Grêmio, eu olhei o jogo e falei, o Vasco pode ter 3, 4 tempos aí de 45, o Vasco não vai fazer um gol. O Vasco não aprendeu a jogar, não soube jogar. Aí o que acontece? O Grêmio dá uma recuadinha, baixa um pouco as linhas e o Vasco tenta, ainda assim arrastando a bola, ainda assim tentando tabelar. O David hoje não entrou em campo. Vasco tentando fazer tabelinha do campo de defesa. Isso se faz, galera, quando você está jogando em gramado bom, um gramado seco.
O gramado hoje era para você mandar o time todo para frente, os caras mais fortes para frente, e levantar a bola na entrada da área, raspar para alguém, a bola sobrar, chutar de fora da área, a bola quicar, enganar o goleiro com grama molhada, o chão com lama. E o Vasco não fez isso uma vez, cara. O Vasco não fez isso uma vez. O David hoje nem entrou em campo, nem viu o David em campo hoje. O que é o Piton marcando? O que foi o Paulo Henrique hoje também querendo arrastar a bola, carregar a bola? O Verratti brigando sozinho, mas não consegue, cara. 3 zagueiros do Grêmio contra o Verratti não vai dar certo, nunca. E os volantes do Vasco não chegavam na entrada da área do Grêmio para chutar. O Matheus Carvalho e o Cocão presos na marcação. Depois o GB entrou ali, tentou alguma coisa também, mas foi muito... O Vasco foi muito pouco incisivo. O Vasco levou muito pouca gente para o campo de ataque hoje, o jogo inteiro. O Vasco parecia conformado com 1-0. Eu não vi o Vasco amassando o Grêmio. E o Grêmio levando ainda assim mais perigo nos contra-ataques. Até o Grêmio fazer 1-0, eu falei, o Vasco não consegue abrir o placar nesse jogo nem se tiver 3 horas de jogo. E o Vasco só ficou esperando o Grêmio, esperando, até que numa jogada ali o Soteldo faz 1-0 e acabou o jogo. Eu olhei o jogo e falei, acabou o jogo. O Grêmio vai cozinhar e vai acabar o jogo. Aí entra também no Vasco ainda o Leandrinho no lugar do Lucas Piton. Sai o Lucas Piton que marca mal e entra o Leandrinho que também não é essas coisas na marcação. E ainda assim também para cruzar também nesse campo pesado é difícil pro moleque. O moleque com um corpinho mais leve ali fica difícil ter um pouco mais de força para chegar com os laterais do Grêmio ali e cruzar. E o Vasco não fez isso o jogo inteiro. Paê, 90% das bolas que ele cruzou na meia altura, no joelho, facilita a zaga do Grêmio. Só um escanteio que ele conseguiu cobrar alto, certinho, já aos 47, 48, que o GB tenta pegar de bate-pronto ali naquela lama e a bola sobe. O Léo deu uma cabeçada por cima também, num cruzamento. Então o Vasco hoje foi muito aquém, assim. Tem que relativizar o campo? Tem que relativizar o campo. Mas, pô, o campo tava ruim pro Grêmio, cara. E o Grêmio amassou o Vasco. Amassou. Mesmo depois de ter feito 1-0, o Grêmio foi melhor. O Vasco não conseguiu ser incisivo, o Vasco não conseguiu apertar o Grêmio em nenhum momento. Não teve aquele momento do jogo que eu olhei e falei, agora o Vasco empata, o Vasco agora tá melhor. Porque alguns jogadores realmente não entraram em campo. Um deles, David, outro, Lucas Piton. Na verdade, o Lucas Piton só apareceu para tomar corte do Soteldo. Brincou de jogar bola pelo lado dele ali. Quase que o Grêmio poderia ter aberto o placar já no primeiro tempo. Então, nada se aproveita. O time do Vasco hoje muito mal. O Verratti, guerreiro solitário, mas errou tudo praticamente. Deu uma cabeçada ali no primeiro tempo na trave. Ele fez o que tinha que fazer no cruzamento do Emerson Rodrigues, mas infelizmente bateu na trave. O Vasco hoje, além de não ter jogado nada, além de não ter entendido o que era o jogo, o espírito do jogo, o Vasco foi um time hoje que não teve sorte. Também o Vasco querer contar com a sorte é demais já, né? Então, vamos com calma. Vou falar aqui as notas de 1 por 1. Léo Jardim hoje parecia um pouco inseguro, mas cortando muita bola ali no primeiro tempo. Quase que corta uma na barriga do Maicon e faz um gol contra ali, bizarro para a defesa do Vasco. Então o Léo Jardim hoje eu achei inseguro. Não teve culpa do gol, porque foi uma colocada ali do Soteldo bem no cantinho, ainda desvia no Rojas. Dificulta muito num campo, na grama molhada. Nota 6 pro Léo Jardim. Paulo Henrique hoje eu achei que não entendeu o que foi o jogo. Acho que ele tem um pouco de dificuldade, às vezes, de entender as circunstâncias de um jogo. Hoje ele não entendeu de forma nenhuma. Nota 5 pro Paulo Henrique. O Maicon hoje cortou muita cabeçada, cortou muita bola pelo alto, porque o Grêmio tentou jogar pelo alto. Era um jogo de bola pelo alto, e o Grêmio tentou o tempo inteiro jogar pelo alto. Maicon hoje um dos melhores do Vasco, mesmo o Vasco tendo perdido, nota 7 pro Maicon. O Léo hoje, mais um também que cortou bastante bola ali na defesa. O Soteldo ali também deu um pouco de trabalho para a defesa do Vasco. Mas o Léo também cometeu o mesmo erro da maioria do time, cara. Tentou carregar a bola demais. Era bola para frente, era bola para cima. Talvez fosse até pro ataque. Perdido de 1, perdido de 3. Ninguém fez isso. O Vasco hoje foi passivo. Léo hoje nota 6,5. Lucas Piton hoje tomou um baile do Soteldo, deu um pouco de vergonha do Lucas Piton hoje com o Soteldo no canto do campo. O Soteldo hoje bagunçou, ele fez de tudo. Se tinha um jogador no Grêmio que me preocupava, era o Soteldo, e foi o Soteldo hoje que fez a diferença. O Lucas Piton hoje marcando uma tristeza, e no ataque também não foi nada efetivo, cruzou várias bolas à meia altura. Caiu muito o rendimento do Piton nesses últimos jogos. Mesmo no jogo com o Atlético Goianiense lá que o Vasco venceu, ele já não tinha jogado tão bem, nota 4,5 pro Piton. O Hugo Moura hoje, a força dele para um campo pesado como estava o de Chapecó, ajudou um pouco o Vasco a ter um pouco mais de força no meio, mas muito atrás, cara, muito lá junto com os zagueiros, chamando o Grêmio muito para cima, como todo o time. Nota 6 para o Hugo Moura. Matheus Carvalho, um jogador que tem qualidade técnica, sabe jogar,
Ele não é só o cara que desarma, ele sabe sair jogando, ele sabe achar o melhor passe. Também hoje não entendeu o jogo, vários passes rasteiros, várias tentativas de tabela rasteira ali. Na marcação, colou lá na defesa, na linha de defesa, junto com os zagueiros também, chamou muito o Grêmio para cima. Nota 5,5 para o Matheus Carvalho. Felipe Coutinho hoje, eu gostei do Felipe Coutinho, a movimentação dele um pouco melhor do que contra o Atlético. Parece que está se soltando mais, a musculatura ali está aceitando um pouco mais essa carga de jogos aí. Então o Felipe Coutinho hoje eu vou dar uma nota 6,5. Tentou um chute ali no primeiro tempo só, fraco ali de esquerda, que o goleiro do Grêmio pegou, mas participou um pouco mais. O Emerson Rodrigues também não entendeu o jogo, quase ninguém do Vasco entendeu o jogo, carregou a bola demais, tentou correr, driblar, passar a bola para cá, passar a bola para lá. Poderia ter dado uma assistência pro Verratti ali, já que foi ele que cruzou. Não deu muita sorte, nota 6 pro Emerson Rodrigues. O Verratti, o Verratti é triste, cara, sozinho na frente, o cara que cabeceia, um cabeceador nato, exímio cabeceador como o Verratti, hoje foi pouco municiado, aqui chegou, ele botou na trave. Não teve culpa do Vasco jogar tão mal e deixar ele tão isolado, nota 7 pro Verratti. O David hoje não entrou em campo. O David hoje talvez tenha feito uma das piores partidas com a camisa do Vasco. Sumido, tentando driblar, fazer tabela no chão. Todo mundo, quase todo o time do Vasco não entendeu o que foi o jogo hoje. Não entenderam. O Grêmio toda hora lançando a bola, lançando pros pontinhas lá dentro da área já para tentar arrumar uma encrenca. O Vasco tentando sair driblando lá de trás, toquinho. Porra, cara, o jogo é de raça, de disposição e de bico pro alto. David não entendeu, participou, às vezes que participou mal, nota 4 pro David. E os que entraram, vou começar aqui da defesa, o Puma Rodrigues no lugar do Paulo Henrique. Puma Rodrigues não existe, né? Puma Rodrigues, ele entra com uma outra rotação, é difícil. Mas eu vou dar nota pra ele assim mesmo, nota 4 pro Puma. O GB no lugar do Maicon marcou uma presença maior na área, acho que foi a tentativa do Rafael Paiva, tirar um zagueiro e botar um cara lá mais dentro da área. Tirou o esquema 3-5-2, voltou para o 4-3-3, tentou botar mais um atacante central ali para tentar brigar dentro da área, mas não dava mais tempo. O Vasco já estava entregue no jogo, cansado, porque jogou quinta. Parece que o Vasco jogou quinta, quem jogou foi o Grêmio. O Vasco não conseguiu se recuperar e o GB também não conseguiu fazer muita coisa, mas mostrou ainda que, mostrou vontade, nota 6,5 para o GB. O Leandrinho entrou no lugar do Lucas Piton, pouco participativo, as poucas participações dele foi mais no setor defensivo, ele deu uns chutes ali fraco, ali a bola não chegou nem na intermediária de ataque do Vasco, nota 5 pro Leandrinho. O Payet me irritou muito quando ele bateu um escanteio ali já, aos 41 já, no joelho, cara, bateu no joelho da galera, aí é foda, né, cara? Um cara que nem o Payet bater escanteio no joelho é difícil. Nota 5 pro Payet. O Robert Rojas, que entrou no lugar do Emerson Rodrigues, não fez nada. O que é Robert Rojas também, né, cara? Robert Rojas é um jogador que é totalmente dispensável do Vasco. Assim, não fede nem cheira, vamos dizer assim. Não influenciou. Quando mudou para 3 zagueiros, não influenciou em nada. Com 4 zagueiros, ele foi o zagueiro central ali pelo lado direito, também não mudou nada. O Vasco não melhorou, não piorou. Nota 5 pro Rojas. E o Rafael Paiva hoje. O que eu posso dizer do Rafael Paiva? A orientação dele, às vezes, eu acho até que existe. Orienta para fazer, mas não se faz. Às vezes os caras não fazem, simplesmente não fazem, o Grêmio entende o jogo, o Vasco não entende, mas eu acho que ele demorou um pouco para mexer ali, principalmente no segundo tempo, botar o time mais para frente, ele tentou espelhar, ele espelhou e o Grêmio continuou vindo para cima, mesmo espelhado ele não viu que não surtiu efeito, já poderia ter tirado botar um cara mais para frente, botar um jogador mais centralizado ali no ataque, para brigar junto com o Verratti, já que o David não estava fazendo um bom papel hoje, tirava até o David, botava um outro cara ali, sei lá quem. Banco de reserva do Vasco também é triste, deixa eu ver aqui quem poderia entrar. É foda também. Botava o Ryan pra brigar lá dentro, sei lá, no lugar do David. Depois botava o GB também. Esse jogo é jogador alto, jogador que, cabeceia. Apesar do Vasco também não ter quase cruzado bola na área alta, né? O Vasco hoje pecou demais. No estilo de jogo que tava pedindo. Um jogo com campo horrível, pouca técnica, um jogo feio. O Vasco não soube jogar em quase que nenhum momento do jogo esse tipo de jogo. Então o Grêmio soube. Fez o gol com o Soteldo, que já estava merecendo fazer o gol já desde o primeiro tempo. E vence o jogo e o Vasco mais uma vez perde um jogo babaca, porque não conseguiu entender o que foi o jogo. Como não entendeu o que era o jogo na Arena do Galo. Mas hoje, sob condições climáticas, parecia aquele carro de Fórmula 1 que não entende que piso molhado tem que botar pneu para piso molhado. O Vasco ficou usando pneu seco para piso seco o tempo inteiro e não conseguiu entender o que foi o jogo. O Vasco perde, merecido, não vou falar que aquela derrota que, doída. O
Vasco poderia ter empatado ou vencido. Não, o Vasco perdeu merecido porque não jogou nada. Então é isso, o Vasco agora volta as atenções para a Copa do Brasil, jogo de quarta-feira contra o Atlético Goianiense, tem que melhorar demais. Ah, o Atlético Goianiense está lá embaixo, não interessa. Se o Vasco jogar esse futebol aí, esperando o adversário, marcando com o olho, não chegar com disposição como estava fazendo aí até a partida diante do Atlético, na 18ª rodada, 17ª rodada, o Vasco vai perder para o Atlético lá. O Vasco vai perder. É isso, galera, valeu, até o próximo jogo então de quarta-feira. 9h30, jogo da Globo, Vasco e Atlético Goianiense no Acioli. Mais uma vez, a torcida do Vasco vai lotar a sua parte. E esperamos que o Vasco não perca de novo, né? Pelo menos um empate aí para tentar decidir no Rio. Chegar numas quartas de final de Copa do Brasil, eu acho que não chega desde quando pegou o Flamengo lá, quando pegou o São Paulo lá em 2016, tendo eliminado o Flamengo nas oitavas. Eu acho que foi no campeonato de 2015 ou 2016 que o Vasco chegou nas oitavas nas quartas de final pela última vez de uma Copa do Brasil. É muito pouco. O Vasco tem que voltar ao protagonismo do futebol brasileiro quanto antes. Esse negócio de chegar a umas oitavas não chega a 6 anos, chegar numas quartas não chega a 10 anos, isso aí não existe, cara. Isso não existe. Isso aí tá virando já, tem que deixar isso para trás o quanto antes. O Vasco tem que chegar quartas de final, semifinal e, se possível, na final todo ano. Todo ano, pelo menos, numas quartas de final e semifinal. É isso, galera. Saudações vascaínas sempre. Fui.